alterações de parâmetros, a sua dúvida, tá? O paciente está em PCV. Então, quando eu penso em qual é o melhor modo que eu vou adaptar, eu já falei que o melhor modo é aquele que a gente domina, tá? Eu, Armando, geralmente gosto de pegar o meu paciente inicialmente para ventilar, eu coloco 15 de pressão inspiratória, 15 de frequência, 8 de PIP e a FO2 menor necessária para garantir uma saturação periférica de 92 a 96%. Tá? Lógico que eu vou pensar também no contexto que levou esse paciente a ser entubado. Se ele foi entubado por um rebaixamento de nível de consciência, né, por uma questão neurológica, eu preciso entregar 100% de oxigênio para ele naquele momento. Então talvez eu ventilar ele com um FO2 mais baixo e ajustando pela saturação do monitor, até mesmo para uma gasometria posterior, seja tranquilo, tá? Por que 15 de pressão? Eu sei que essa pressão não vai gerar um hipervolume ou um baixo volume na maioria dos pacientes. E depois que esse paciente começar a ventilar e ele me mostrar o volume corrente que ele está fazendo, depois eu ajusto, diminuindo ou aumentando a pressão, mas sempre buscando de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, a não ser que esse paciente seja um paciente que tem um baby lung ou um pulmão de SARA, eu vou buscar volumes menores, mais protetivos, tá? Frequência respiratória, a gente sabe que um paciente de forma basal ventila de 12 a 15 incursões respiratórias por minuto, e eu vou me basear depois numa posterior gasometria, pela retenção de CO2, que seja, para entender a adaptação desse meu paciente, tá? A PIP eu começo com 8, e depois eu vou titulando, baseado na relação VQ desse paciente. Se ele tem uma relação VQ, né, ventilação perfusão muito ruim, talvez eu busque mais PIP, uma pressão respiratória positiva final mais adequada. Lógico, vou avaliar titulação, recrutabilidade, isso vai individualizar de cada paciente, tá? Mas vamos supor que eu acabei de intubar esse paciente com esses parâmetros. Vi que esse paciente tem uma saturação periférica de 80%. Eu posso aqui subir a FO2 e ver o ajuste da saturação periférica, tá? E esperar uma posterior gasometria. Mas vamos supor que esse paciente que eu intubei, ele tem um volume corrente a 8 ml por quilo de peso predito de 400 ml de volume corrente. Eu estou bem acima de 400. Então agora eu vou fazer um ajuste. Eu desço a pressão para poder transitar na casa mais próxima dos 400, tá? E vou fazendo esse ajuste fino com o meu paciente na beira do leito, já ventilando. Entendeu? Então, meus parâmetros iniciais podem ser um parâmetro pré-estipulado inicialmente. E logo em seguida eu faço o ajuste de acordo com cada paciente, baseado no volume corrente, de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, a não ser que seja um paciente que tenha uma condição diferenciada, um pulmão de SARA, um baby lung, que eu vá buscar volumes menores. Frequência respiratória para poder trabalhar e controlar o CO2 sanguíneo, certo? Uma PIP baseada aí na relação ventilação-perfusão e uma FO2 adequada para que esse paciente tenha uma saturação periférica de 92 a 96%, uma PO2 entre 80 e 100 milímetros de mercúrio, tá bom? A não ser que esse paciente seja DPOC, eu já posso buscar aí uma saturação entre 88 e 92%, tá? Então, parâmetros iniciais ventilatórios, eu não preciso me prender a um parâmetro muito específico inicialmente, porque eu ainda preciso ver como o paciente vai responder na ventilação para fazer o ajuste fino. Posso entubar ele com um parâmetro mais basal e ajustar logo em sequência, baseado na mecânica do paciente, na adaptação dele à prótese ventilatória e na monitorização periférica e na gasometria arterial. Fechou?